Começa agora mais um episódio do Cavalo de Troia, o seu podcast favorito. Se não é, a gente está se esforçando para ser o seu podcast favorito. Seja muito bem-vindo, eu sou David Luca e os próximos minutos aqui eu tenho certeza que vai te surpreender. Então a gente sempre tem um ponto novo aqui para estar abordando. E se você tiver alguma sugestão, você pode entrar lá no meu Instagram. Tem um destaque específico chamado Cavalo de Troia com uma caixinha e aí tu pode mandar lá no @davidluca, a sua sugestão de tema para a gente estar abordando aí nos próximos episódios. A sugestão de tema dessa semana veio de uma análise que a gente fez aí para a empresa, porque nós sabemos que tem uma agência, e aí a gente analisa muitos perfis conforme os projetos vão entrando, e aí a gente chegou no seguinte tema, que é o que a gente vai estar conversando hoje aqui. E é o seguinte, pensa comigo, terça-feira, ou segunda-feira mesmo, que seria para os coaches o melhor dia da semana, mas para quem é CLT e tem que ter uma carga horária puxada, e pegar ônibus, pegar metrô, pegar trânsito, e aí tu chega no trabalho, o chefe é chato, pô, aquela coisa chata, a gente sabe que a segunda-feira é o pior dia da semana. Não quero glamorizar aqui, trazendo, segunda-feira, meu dia favorito, não. Segunda-feira é o pior dia da semana quando você não tem um destino. É o pior dia da semana quando você não sabe para onde você está indo. Aliás, todos os dias, quando você não sabe para onde você vai ser uma segunda-feira. Porque a pessoa ela acorda ansiando pela sexta-feira. Então ela está na segunda, é uma merda. Na terça-feira é um pouco menos ruim, porque tá quase perto da sexta-feira. Na quarta, a quarta é demorada. A quarta, ela não passa, cara, ela é lenta, porque tu não tá nem na segunda-feira e nem na sexta, tu tá na metade. Agora vem a quinta. A quinta-feira, ela é a tua mulher de lingerie. Tu fala assim, tá chegando, tá quase chegando a sexta-feira, tá quase chegando o meu dia preferido, tá quase. E aí tu tem aquele gostinho. E aí finalmente vem a sexta-feira, que é o dia tão sonhado pelo brasileiro, principalmente aquele que trabalha de carteira assinada. Eu por muito tempo tive, desde os 18 anos até os 23 anos de idade, um trabalho de carteira assinada e era difícil, cara, era difícil. Eu já fiz de tudo, eu já lavei carro, eu já trabalhei de atendente de telemarketing, já trabalhei em imobiliária, mas quando eu decidi, falei, não, eu quero fazer isso, eu quero que o meu serviço seja desse jeito, eu pontuei e anotei. Você precisa anotar as coisas que você quer fazer na vida, precisa anotar os seus objetivos, para você conseguir visualizar isso. E eu também utilizo do poder da oração, onde eu oro para que essas coisas se concretizem, porque a Bíblia fala que você não recebe porque você pede mal. Talvez tu chame isso de lei da atração, eu chamo isso de fé potencializadora, ok? Ou trazer à existência as coisas que não existem, através da fé. Dependente da sua religião, eu falo isso, você precisa anotar e declarar e visualizar que você vai conseguir alcançar aquilo. Foi onde eu anotei e falei, eu quero que o meu trabalho, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, eu anotei e falei, eu quero que o meu trabalho eu consiga exercer ele de qualquer lugar do mundo, onde eu estiver, e que o Brasil inteiro veja o meu trabalho. Passou mais ou menos uns 8 meses, quando eu fiz isso, eu era estudante de seminário, para quem não sabe, eu sou graduado em um centro de treinamento bíblico chamado Rema, onde a sede é lá em Tulsa, nos Estados Unidos, e eu cursei na unidade de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, onde eu fiz parte da primeira turma do Centro de Treinamento Bíblico do Rema. E aí foi onde eu comecei a aprender muita coisa e aplicar na minha vida, que veio destravando ao longo do tempo. E aí eu fiz essa oração, pontuei isso, e passou-se 8 meses, eu estava trabalhando, tinha saído já do Rio Grande do Sul, estava em Santa Catarina, comecei a trabalhar com um cara que aparecia toda hora no meu YouTube falando assim, existe uma ferramenta chamada Google Optimize. E aí esse cara aparecia para mim, já fazia uns 2, 3 anos ele aparecia os anúncios dele no Google, e eu comecei a acompanhar os conteúdos dele,
E, de alguma forma, eu fui parar na cidade desse cara. Ele se chama Thiago Tesma. O cara é literalmente o rei do Google. Fiz o teste para entrar na empresa dele. Comecei a congregar numa igreja. Fiz um teste para tocar teclado na igreja. E aí o líder de louvor da igreja trabalhava com ele e postou assim, preciso de um editor de vídeo. E na época eu estava editando vídeo em Sombrio, uma cidade lá do extremo sul catarinense, fazendo divisa ali com a cidade de Torres, Passo de Torres, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rolou essa conexão, eu fiz o teste, eu passei no teste, e eu lembro até hoje que quando eu fui fazer a entrevista presencial, lá em Criciúma, saí de Sombrio a Criciúma, dá mais ou menos 1 hora, eu não tinha dinheiro para nada. Meus pais não tinham dinheiro também. A gente tinha gasolina no carro, e a gente foi porque a gasolina dava para ir, porém a gasolina não dava para voltar. Pelo menos a gente veio até metade do caminho. Aí, nem deu metade do caminho. A gente teve que parar num posto, porque senão tinha que ficar empenhado na BR. E aí, se você ficar empenhado, aí dá multa, eles guincham teu carro. E a gente ficou esperando, então, aquele posto, eu e meu pai, até caiu o Pix, que meu pai tinha pedido emprestado aí para algum parente, alguma coisa assim. E aí pediu 50 pila, a gente botou e conseguiu retornar para casa e comprar o café. Foi um tempo de muita escassez, muito esforço. Quando eu entrei no Extremo, que é o nome da mentoria, Conversão Extrema, foi um tempo muito difícil, porque a gente estava estruturando, meu pai tinha perdido emprego, minha mãe estava trabalhando, só ela estava trabalhando. Então a gente acabou mudando para essa nova cidade chamada Criciúma, foi esse tempo de transição. A gente mudou de forma extremamente sem recurso, a gente conseguiu, Deus proveu, a gente crê muito que Deus proveu cada etapa ali, não faltou nada, apesar de às vezes ter arroz, ovo para comer, a gente sabe que não faltava nada. E foi um tempo onde a gente foi, eu principalmente fui muito forjado. E aí a gente trabalhando com rede social, a gente via que é tudo muito bonito. Na rede social é tudo muito bem feito. Os posts têm load, os posts são tratados, as fotos são tratadas no Lightroom, no Photoshop. Os vídeos são bonitos, os melhores momentos da vida da pessoa. Mas agora, eu lembro dos dias que eu tinha que pegar o ônibus, que eu tinha que voltar do trabalho e estava chovendo. Eu chegava, às vezes, na empresa molhado, porque eu descia no ponto de ônibus e tinha que caminhar um pouco até o local da empresa. Eu chegava molhado, eu chegava, às vezes, suado, muito suado, porque era muito calor. Criciúma é calor pra caramba. E essas coisas, obviamente, a gente não posta. A gente não posta por quê? Porque a gente só quer mostrar as coisas boas. E aí, naquele momento que eu tava almoçando miojo, abria o feed, olhava, pô, tá todo mundo viajando, tá todo mundo casando, tá todo mundo faturando. E a sensação que dá é que, putz, tô ficando para trás. Tô ficando para trás, o pessoal tá vivendo a vida, eu tô preso e eu tô aqui, estagnado. Tô ficando para trás. Não sei se você já teve esse pensamento de que tá tudo acontecendo e você tá parado e parece que todo mundo aproveita a vida menos você. O nome disso se chama viés de sobrevivência. Viés de sobrevivência foi o termo utilizado pelo Abraham Wald, que foi um matemático lá na Segunda Guerra Mundial. Foi dada a seguinte missão para ele. Os aviões que retornavam da guerra, eles estavam lá no campo, eles iam para o campo de batalha, retornavam para a base, eles tinham os furos das balas e falaram assim para Abraham, você tem que reforçar esses buracos. E aí ele olhou assim, não, peraí, eu tenho que reforçar os lugares do avião onde foi atingido, mas e os outros que não retornaram? Esses, eles estão com essa parte danificada, cheia de furo, porém eles retornaram. Então, eu devo reforçar, não é onde foi atingido, eu devo reforçar onde não tem buraco. Porque isso, talvez, para muitos seria a parte mais óbvia, é reforçar onde tem buraco. Mas ele fez duas coisas aqui. Ele não apenas fez o que foi mandado, ele achou uma solução. Ele questionou do porquê ele estava fazendo aquilo e aí ele trouxe a solução. Se aqui está cheio de buraco e retornou para a base, os outros que não retornaram provavelmente foram atingidos em outro local. Então, onde eu devo reforçar é onde não foi atingido. Você só vê quem voltou. O Instagram é a mesma coisa.
Você não vê os aviões que caíram. Você vê os aviões que retornaram para a base. É como se o feed fosse uma vitrine e você olhasse ali aquilo que querem te mostrar. Mas por trás daquilo, daquela vitrine, tem uma loja com um estoque cheio de coisa e bagunça. Mas você só olha a vitrine e aquilo que está no cabide. Aí você quer pegar a sua caminhada, que aí você conhece os seus bastidores, você conhece, você sabe o caos que você passa, você sabe as contas que tu tem que pagar, e aí tu quer comparar com o trailer do filme de outra pessoa, porque o feed não passa também, além de ser uma vitrine, é um trailer, onde é postado ali somente os melhores momentos, the best moments of life, os melhores momentos da vida da pessoa. E aí, cara, tu quer pegar toda uma jornada tua, que tu tá sendo preparado para alguma coisa, todas aquelas decepções, tudo que tu tem, e tu quer comparar com o trailer da pessoa de 30 segundos, onde tu acha que a vida daquela pessoa é uma maravilha, porque ela tá casando, porque ela tá viajando o mundo, ela foi de lua de mel agora pra Europa, e aí isso, aquilo, e você tá ali trabalhando num emprego chato, pegando ônibus, tal, tal, tal. E aí a gente entra em algo chamado comparação. E a comparação não faz crescer. A comparação não vai te fazer crescer, muito pelo contrário. A comparação, ela vai te travar. A gratidão, ela abre portas espirituais para que coisas novas cheguem na tua vida. E quando tu começa a se comparar, a comparação, ela é uma ladra que vai roubar a tua alegria. Exemplo, tu se esforçou para comprar um carro. E aí tu foi lá, comprou o teu carro, comprou um Palio, ou melhor, um Onix, porque hoje é um carro mais normal. Você comprou um Onix, 2015, 4 portas, ar-condicionado, tela multimídia, show, pagou ali 55 mil, acho que deve estar isso aí a FIP dele, não sei. Tá tudo muito caro, você comprou aquele carro. E aí, você chegou aí na sua empresa e vê o cara do lado chegando com um Polo 2024, sei lá, deve estar uns 80, 90 mil, eu tô bem por fora do valor de carro, mas deve ser isso, que é o dobro do valor do Onix que tu comprou. Automaticamente vai falar assim, pô, tu tava feliz, tu olhou, tu tava feliz, pô, graças a Deus, batalhei muito, agora eu comprei meu carro, daí tu olha pro lado e chegou o cara com um Polo dos novos, fala, putz, cara, podia querer ter um Polo desse, motor TSI, pô, carro desse é bom. Automaticamente, tu nem percebeu, mas tu tá sendo ingrato pelo carro que tu acabou de conquistar e por estar olhando para o lado. E o cara do Polo, que recém estacionou, ele olhou pro lado e falou assim, putz, o cara do lado aqui tem uma Taos, o cara do lado aqui tem uma Ranger, se comparando. Aí fica nesse ciclo de comparação. Cara, nunca ninguém chega no topo, porque tu se compara com o outro se compara com o outro. E a comparação, ela vai te matando. A comparação vai roubando a tua alegria. Ela é o ladro da alegria. João 10:10 fala que o ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para te dar vida e abundância, alegria e abundância. E aí Hebreus vai falar o seguinte, ele fala sobre uma maratona que você está correndo na tua vida. E você precisa manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Ele diz isso por quê? Porque na maratona você tem que olhar para frente. Então Jesus está à frente. O autor e consumador está à frente. Os seus objetivos, eles estão à frente, ok? Se você começar a olhar para o lado, se comparando, que o fulano tem um carro melhor, o fulano tem uma casa melhor, a mulher do cara é mais bonita, a família do cara é mais bem estruturada, o fulano viaja, tu começa a olhar para o lado, começa a se comparar, aí tu tá correndo para frente, só que tu tá olhando pro lado. Sabe o que vai acontecer? Se você correr uma maratona olhando pro lado, tu vai cair. Tu vai tropeçar. Por quê? Você tá olhando pro lado. E o foco é olhar para frente. A comparação, ela veio justamente para te derrubar. Esse é, para mim, não existe a rede social para socializar, não. Rede social, para mim, eu trabalho 24 horas com rede social, descobri que a rede social é para se comparar. Por isso que as pessoas têm ficado cada vez mais ansiosas, por isso que as pessoas têm ficado cada vez mais depressivas, porque elas estão querendo viver uma vida que não é para elas viver. Elas querem viver a vida do outro. Só que o outro está no capítulo 25 da vida,
do livro dele e você está no capítulo 15. Você tem muita coisa, tu tem muita coisa para viver ainda até chegar naquele capítulo. Então tome cuidado porque a sua maratona que você se propôs a correr ali, hoje todo mundo é corredor, né? Todo mundo gosta de correr e posta foto correndo. Ai, corri 5 quilômetros hoje. Vai lá, posta fotinho, videozinho correndo, 5 quilômetros. Mas quando essa pessoa desistiu no segundo quilômetro, com certeza ela não postou a foto dela. Então, se você correu 1 quilômetro hoje, seja feliz. E no dia seguinte, corra 2 quilômetros e seja feliz. E no dia seguinte, corra 3 quilômetros e seja feliz. E no dia seguinte, corra 4 quilômetros e seja feliz. Cada um tem a sua maratona para correr. Cada um tem o seu ritmo e tem o seu tempo. Então a comparação, ela não é uma amiga boa. Ela é uma ladra que veio para roubar a sua felicidade. Ah, mas no mundo de hoje eu preciso parecer, eu preciso mostrar o meu lifestyle. Não, mas eu que sou um player, eu tenho que mostrar o meu lifestyle que eu vivo, os restaurantes caros, não sei o que mais. Sabe? Cara, eu concordo em partes. Eu concordo em partes, porque eu sei que isso faz parte do marketing, você mostrar o seu universo. Para quem não sabe, na minha agência, na One, a gente utiliza, quando a gente trabalha com os players, até mesmo em alguns negócios locais, o método MCU. Isso aqui eu aplico com os meus clientes, também ensino na mentoria. Que o método MCU é o quê? Você vai colocar no seu perfil o método que você ensina, você vai colocar M de método, C, os cases, ou seja, os teus clientes, os teus mentorados, as pessoas que tiveram sucesso aplicando o seu método. M, C e o U, que é o universo, que quer dizer justamente o lifestyle, que abrange o teu universo. Então a gente aplica isso no perfil dos nossos clientes. Então a gente sabe que faz parte mostrar o lifestyle. Só que tu entende que a maioria das pessoas hoje elas estão na internet para vender. Esse é o ponto. Todo mundo está na internet querendo te vender alguma coisa. E justamente o que mais vende hoje é uma vida inalcançável, uma vida de sonhos. Não vou dizer que é uma vida inalcançável, porque certamente teve uma pessoa viajando, e eu creio e acredito que todo mundo deve ter esse sonho de viajar o mundo, de conhecer novos países, de ir para a Europa, para os Estados Unidos. Mas igual eu falei no começo do episódio, você precisa pontuar, correr atrás dos seus sonhos e ter paciência, porque cada um tem a sua corrida. Você precisa desfrutar o caminho. É um processo. Meus pais empreenderam a vida inteira. Ou melhor, sempre tentaram tocar um negócio, só que era sempre paralelo com o trabalho fixo de CLT e iniciando um empreendimento. Cara, nunca deu certo. Nunca deu certo. Por quê? Porque esse negócio de renda extra, para mim, não existe. Eu tenho um amigo, o Antônio São, que fala isso. Renda extra não funciona, porque tu tá dividindo a tua energia entre duas coisas. Ou você pode ter isso. Não, vou começar aqui até dar certo, e aí eu vou sair do meu trabalho fixo para tocar isso aqui. Mas se tu inicia com mentalidade de vou fazer uma renda extra, não vai dar certo. Porque tu fica dividindo a tua energia. Então tu precisa focar em uma coisa só. Então quando eu começar algo, eu vou fazer até o final. Vou colocar minha energia ali. E os meus pais, eles sempre iniciaram dessa forma. E quando conseguiram de fato, eles viram que o negócio deles começou opa, tá vindo, vamos então aqui colocar uma data de quando eu vou sair do CLT e vou fazer esse negócio acontecer de verdade. Deu mais ou menos uns 7 meses. O que meu pai não fez a vida inteira trabalhando na profissão de formação dele, que é estilista de calçado. Em poucos meses, eles conseguiram conquistar com esse empreendimento, porque eles focaram e tiveram os olhos fixos, olhando para frente, olhando para o destino deles, para aquilo que eles propuseram que iam conquistar. Minha mãe fez isso, colocou lá que queria conhecer Paris, que ia tirar o passaporte, que ia comprar o carro, e botou na parede, uma cartolina mesmo, e grudou na parede com fita do quarto dela. Eu lembro que sempre quando eu, na época, eu morava com eles, e eu entrava no quarto da minha mãe, tava lá aquele quadro dos sonhos, aquela cartolina dos sonhos lá. Consequência, ela fez isso no início do ano, e era final do ano. Eles tinham conquistado ali já 60%, 70%
daqueles projetos, daquelas metas e objetivos que ela tinha colocado ali, que ela e meu pai tinham colocado. Conheceram a Europa, foram para Paris, foram para Milão, para Roma, para Portugal, enfim, conheceram muito lugar, e viajaram e realizaram ali alguns sonhos. Só que eles não olharam para onde, cara, eles não olharam para o lado, eles olharam para frente. O seu objetivo é na frente, não é do lado. E as coisas que tu viveu, estão lá atrás, elas não definem quem tu é, que está no seu passado, não define quem tu é hoje. E o teu perfil, principalmente o teu perfil do Instagram, porque essa geração, a nossa geração, ela é medida pela quantidade de seguidores que tu tem, de likes e de alcance. Agora o algoritmo mudou. As pessoas vão te patrocinar não é nem pelo tanto de seguidor ou de likes na foto, é o tanto de alcance que a tua rede social tem. A sua identidade não é definida pelo alcance da tua rede social. A tua identidade, ela é definida por quem te criou. Quem me criou? Bom, quem me criou foi Deus. Como é que eu vou saber a minha identidade? Aí tu vai pegar e vai ler a tua Bíblia, que ali vai estar explicando quem tu é, de onde tu veio, por que tu tá nessa terra e para onde tu vai. É simples, ok? Tinha um negócio pra falar aqui, agora eu esqueci. Então é isso, vai lá, constrói o teu shape aesthetic, posta no teu perfil, posta no teu Instagram, posta a tua viagem viajando, posta aí tu comprando teu carro. Não é errado. O que é errado é você querer começar a se comparar com o próximo. Pare de olhar para o lado, olhe para frente. Esse foi o Cavalo de Troia de hoje. Me siga lá na rede social, @DavidLuca, e manda ali a sugestão lá no destaque que vai estar no meu perfil dos próximos temas. Se você tiver algum Reel é bom, né? Se você tiver algum Reels para enviar, envia lá que a gente vou estar reagindo. Por exemplo, esse vídeo aqui saiu. Eu não tenho agora o perfil da menina, eu precisava do perfil dela para dar os créditos aqui. Enfim, eu vou ter, mas saiu de um vídeo aqui. Os próximos eu vou organizar para falar, dar os créditos. Faz o seguinte, próximo episódio eu vou falar o arroba do Reels que foi enviado ali, que eu vi, para eu poder dar os créditos pra menina que inspirou, aliás, o vídeo dela inspirou a gente a ter esse episódio, que foi um episódio muito legal. Então, dá o like, compartilha. Se você está no YouTube vendo a gente, compartilha, comenta aqui o que você achou. Se você está no Spotify, segue a gente, compartilha também, que é muito importante para o nosso crescimento. Como você está vendo, isso aqui é o nosso estúdio. É onde eu trabalho também, porque é o meu escritório atualmente de home office, né? Cara, tá vazio, tá tudo branco. Ó, essa aqui é a minha iluminação, ó. Se você tá vendo a gente, né? Ó, tá escuro, agora tá clarinho, né? É a penteadeira da minha noiva. Ela vai vir pra cá e aqui já tá a penteadeira dela. Ainda a gente está começando, faz pouco tempo que a gente tem a empresa, desde fevereiro, hoje a gente está em junho de 2026, então é toda essa construção que a gente está fazendo aqui em São Paulo. E muito obrigado a você que está acompanhando a gente aqui no Cavalo de Troia e também no Instagram. Você faz parte disso e tu tem um propósito e é muito bom te ter aqui, cara. Então aproveita que tá no início, tá nos primórdios, comenta aqui, eu quero te conhecer, mano, quero saber quem tu é também, a gente pode trocar uma ideia ali no direct, vai ser muito legal. Se tu tem curtido, deixa o like, compartilha aí, comenta com a galera. E é isso, tamo junto, até o próximo Cavalo de Troia.